Boa noite. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês vieram nessa noite partilhar, adorar o Senhor conosco. Quero saudar os nossos irmãos que nos acompanham pela TV. Obrigada pela tua presença. Que Deus também possa invadir o teu coração nessa hora e nessa noite, que eu tenho certeza que vai ser uma noite de graça, uma noite de milagres, uma noite de cura, uma noite de salvação, porque nós estamos no nome de Deus, na presença de Deus. E quando nós saímos da nossa casa para vir até aqui, a gente sempre vem com um propósito. Ninguém sai da casa no frio para rezar simplesmente porque não quero ficar em casa hoje, né? Não estou afim de ficar em casa. Você sai da sua casa porque você tem algo para dizer para o Senhor hoje. Você saiu da tua casa porque você quis viver esse momento de encontro, porque com certeza você traz muitas coisas no teu coração nessa noite, na tua vida, marcas, e que precisa ser depositada na mão de Deus, graças, né? Que precisa ser depositada nas mãos de Deus também, em maneira de louvor, de gratidão, de glória, por tudo aquilo que Deus tem feito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu convido a você pegar a palavra de Deus, se você trouxe, está em Mateus 8, versículo 1 ao 4. E a palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguia. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostra-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés, em testemunho da tua cura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, a primeira coisa que nós temos que entender antes de meditarmos na palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela sempre se atualiza na nossa vida. Aqui o evangelho vai dizer de um leproso, mas esse evangelho está dizendo hoje da nossa vida, está dizendo da sua vida. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus como um Senhor que curou um leproso lá atrás, nós não vamos entender que esta palavra hoje é para mim e é para você. Se eu olhar para essa palavra e ver só um homem que se prostra na presença de Deus doente, eu não vou reconhecer que eu também sou essa que precisa me prostrar na presença de Deus e encontrar com o Senhor que me cura, que me salva e que me liberta. Irmãos, a palavra de Deus é uma palavra que tem que atualizar na nossa vida. A palavra de Deus é uma palavra que acontece hoje, que acontece aqui, que acontece no teu coração nesse momento. É uma palavra que Deus revigora de novo a unção e a força dele, derramando a graça na tua vida, a cura na tua vida. Não é uma coisa que aconteceu e que está marcado simplesmente na palavra de Deus para dizer assim, foi escrito. Foi escrito porque aconteceu. E que acontecer hoje em cada coração. Que acontecer nesse lugar, nesta casa, nesta comunidade. Para que nós sejamos testemunhas também disso que diz o Evangelho. Eu preciso olhar nessa palavra hoje e reconhecer que o Senhor aqui, que essa palavra está dizendo de mim, está dizendo de você. Diz o Evangelho de um leproso que encontrou com Jesus e foi curado. Quando a gente olha para a palavra assim de cura, logo a gente fica direto com a cura, não é? Só que antes de acontecer a cura, houve uma atitude do leproso. O leproso, nessa época, para a gente entender um pouco, era uma pessoa totalmente excluída da sociedade, era uma pessoa que não tinha um convívio como nós temos hoje, uma pessoa que morava no monte, uma pessoa excluída, uma pessoa vista como desgraçado, né? Sem graça de Deus, sem ação de Deus, porque era essa pessoa doente que a lepra contaminava, né? Não podia se tocar. E a lepra é aquela que
tira o pedaço da carne da pessoa, então a pessoa fica toda desfigurada. E além disso, os leprosos sempre eram acompanhados por um sino, que quando eles andavam, o sino tocava. Então as pessoas sabiam que o leproso estava chegando e que logo as pessoas saíam perto, porque era um sinal de desgraça. Pois bem, tudo isso acontecia na vida do leproso. Mas o que isso tem a ver conosco hoje? Talvez hoje a nossa doença não seja física. Tá todo mundo inteirinho aqui, né? Não tem ninguém faltando nariz, ninguém faltando orelha, graças a Deus. Tá todo mundo inteiro. A lepra não comeu ninguém, fisicamente. Mas a lepra pode ser hoje uma doença que tem corroído o teu coração, que tem tomado conta da sua emoção, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. A lepra hoje é aquela doença que atinge o seu psique, as suas doenças emocionais. A depressão hoje a gente pode dizer que é uma lepra, porque a pessoa ela fica totalmente excluída, ela se fecha. Então, imagina quanta dor que esse leproso não carregava dentro de si, de andar sozinho, de caminhar sozinho, de uma exclusão. Irmãos, todo esse sentimento do leproso hoje bate na porta da nossa casa e no nosso coração. Não é assim? Nosso coração muitas vezes, fisicamente está tudo inteiro, mas o nosso coração está faltando pedaço. Parece que arrancaram algo do meu coração, do nosso coração. Parece que as pessoas fazem o mundo, né? Faz questão de atingir o nosso psicológico, a nossa emoção. Quantas vezes nós estamos desequilibrados, nós não conseguimos mais confiar na ação de Deus. Nós não temos mais entendimento do que vai fazer, das decisões que vai tomar. Parece que tudo aquilo que a gente vai tomar como atitude ou como ação se dá medo, porque parece que vai dar tudo errado. Não é assim? Parece que vai... Essa é a lepra que tem corroído hoje o nosso coração e a nossa vida. O leproso, ele reconheceu que ele era uma pessoa doente. Ele sabia que ele era uma pessoa que ele não podia estar no meio dos outros. Era uma pessoa que precisava de uma ação de Deus verdadeiramente. E eu acredito que você veio aqui hoje porque você precisa dessa ação. Eu acredito que você saiu da tua casa e veio aqui pedir isso. Eu preciso da ação de Cristo na minha vida. Eu preciso que Deus manifeste algo novo. Porque a única coisa que tinha na vida do leproso que poderia acontecer era um milagre. Mais nada. Porque ele já não esperava mais nada do outro. Não tinha mais o que esperar. Ele só tinha que esperar de Deus. Uma ação de Deus. Uma obra de Deus. E quanta espera, né, para receber uma resposta de glória, de graça. Quanta espera. É preciso a gente buscar esse olhar, buscar de novo essa direção e esse entendimento. Eu sei que hoje a maioria das pessoas que vêm na nossa casa, que vive de oração, 99% tem vivido essa lepra e essa dor por conta da família, por conta da situação que você tem vivido. Mas eu quero dizer para você hoje, se você veio aqui, se Deus preparou este evangelho, é porque Deus quer manifestar a graça dele na tua vida, como fez na vida desse homem. Nós não podemos sair daqui com as mesmas lepras. A minha lepra tem que ser entregue nos pés de Jesus, porque é Ele que vai curar. É Ele que vai sarar as minhas dores. As dores do teu coração, as suas aflições, as tuas angústias, as tuas respostas que nunca chegam, está no coração de Deus. Só Ele tem essa resposta. Só Ele sabe daquilo que você está passando. E você pode partilhar com outras pessoas. Você pode dizer daquilo que você está sentindo. Mas no cru, né, aquele sentimento verdadeiro, só Deus sabe. Só Deus reconhece e sabe. É preciso entender e assumir isso. Você precisa assumir isso. Eu sou o leproso dessa noite. Porque se nós não entendemos e não reconhecer que essa palavra se atualiza para mim, Deus não pode fazer o que Ele preparou nessa noite.
Deus preparou uma graça especial nessa noite a cada um de nós. Mas eu preciso crer nessa palavra que move isso em mim. E que garante para mim essa vitória. Que garante para mim essa certeza. Que garante para mim a vida nova. Que garante para mim a cura. Que garante para mim a salvação, a libertação. Eu preciso crer. E o que o mundo tem feito conosco? Para quê? Vai acreditar para quê? Só eu rezo na minha casa. Meus filhos olham para mim e vai dizer: você é uma tonta. Fica acreditando, fica buscando, fica rezando para quê? Mãe, isso não muda. Pai, isso não muda. Eu sou torto mesmo. Vocês não ouvem isso em casa? E aí você é a única pessoa que tem que dizer: não, vai dar certo. Vai passar. Vai vencer. Vamos conseguir. Não é assim? As pessoas da sua casa olham para você e esperam uma resposta. E de repente você nem tem a resposta para dar, não é? Nem tem. A não ser um silêncio de Deus no teu coração e aquela certeza. Ele vai agir. Ele vai fazer. Irmãos, é por isso que Deus nos trouxe aqui, para encher o nosso coração desta certeza. Deus vai agir, Deus vai fazer, mesmo que você não veja, mesmo que ainda você não sinta. Esses dias eu louvei a Deus pela vida da Vani, de noite, né, Vani? Recebi a mensagem de noite, pelo celular. Louvei a Deus por uma situação que a família estava passando, e uma vitória de Deus que foi, restabeleceu a casa, a vida. E no meu coração dizia: esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que verdadeiramente faz a obra acontecer. É preciso ter essa convicção, amados. Deus não está brincando com a tua vida. Deus não está brincando com as coisas que Ele te deu. Se Ele deu e confiou a você, Ele está cuidando daquilo que você não consegue, não sabe. A situação da Sônia, que oramos, né? Orando, está vencendo, né? Naquela situação que diz: é só Deus que pode fazer. Só Deus. É só Deus que pode agir. Essa é a situação do leproso, quando nós nos encontramos assim. Eu não sei o que fazer. A ligação que eu recebi ontem. Preciso tomar uma decisão. Quem é que vai fazer isso? Deus. Essas são as nossas lepras, que eu digo para Deus: eu não sei. Eu não sei, mas eu quero acertar. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser fiel. Eu quero receber a tua palavra. Eu quero crer mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo entre lágrimas. Sofrer não quer dizer que tem ausência de Deus, viu? Porque às vezes a gente pensa, quando a gente está sofrendo, a gente diz assim: Deus não está comigo. Não é verdade. É no sofrimento que nós somos mais provados, que somos mais fortalecidos, que buscamos mais, que rasgamos o nosso coração para Deus. É preciso que eu e você tenhamos um coração rasgado na presença de Deus. E tudo isso que eu estou dizendo é a nossa lepra. É as nossas lepras. Quando somos decepcionados, que diz: nossa, que dor, por que é que isso aconteceu? Por que essa pessoa me enganou? Você já se sentiu enganado? Muitas vezes, né? Muitas vezes. Humilhado. Quando a gente na casa da gente tem de repente uma pessoa alcoólatra, uma pessoa, a gente não se sente assim humilhado em determinadas situações, desempregado. A gente se sente essa humilhação. É a lepra. É isso que precisa ser entregue para Deus. Todas as dores do nosso coração. Os nossos filhos arrancam pedaço da gente, não arranca? Quem tem filho aqui? Arranca. É uma lepra que ninguém vê, mas que ela existe. Os nossos irmãos não arrancam lepra, não arrancam pedaço? Arranca. Eu sofro por causa dos meus irmãos. Eu sofro pelas situações deles. Muitas vezes que eles vivem, dói em mim. O que é isso? Uma lepra. Meus irmãos de comunidade, quando estão passando por tribulação, quando precisa perseverar, porque não é fácil. Sofre, é uma lepra.
Mas esta lepra, eu preciso ter a certeza de que a única pessoa que pode curar é Deus. Nós podemos bater em qualquer outra porta. Podemos bater na vizinha, podemos conversar, mas quem faz a obra acontecer é Deus. E o leproso era esse que entendeu, que viu, né? Que reconheceu, que olhou para Jesus e disse, ao olhar para tudo aquilo, ele pensou: não tem outra luz, não tem outro caminho a não ser esse que passa agora. Porque diz o Evangelho que era uma grande multidão que o seguia. Eis que um leproso aproximou-se. O que é que nós viemos fazer aqui? Se aproximar e prostrar na presença de Jesus eucarístico que vai estar aqui. De novo, as coisas se atualizam. Não é simplesmente um pedaço de pão, é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo que olhou para esse leproso é o que olha para nós nesta noite, quando ele estiver aqui de corpo. Quando ele estiver aqui de alma, a hora que nós vamos adorar Jesus, é o mesmo Senhor. Ele teve essa atitude, o leproso teve essa atitude, ele se aproximou, se prostrou-se diante dele. Quando a gente se aproxima diante de alguém, é uma pessoa que está com necessidade, não é assim? Por exemplo, as pessoas que vêm aqui em casa, que vêm pedir oração. É uma pessoa que precisa de algo, ela está necessitada de alguma coisa. Então ela vai até o lugar. Foi isso que o leproso fez, ele sentiu essa necessidade, ele precisava disso. Nós somos esses que precisam sentir essa necessidade de se aproximarem de Deus, de se aproximar do Senhor, prostrar diante dele. O leproso era considerado impuro. Nós somos impuros? Sim ou não? Sim, pelos nossos pecados, pelas nossas inconstâncias, pelas vezes que nós dizemos assim: era melhor que tudo acabasse mesmo. Como essa pessoa que veio aqui hoje com sentimento de morte, querendo morrer. A gente fica, muitos de nós já passou por isso. E esse não é um sentimento de dor, de ser excluído. Mas, irmãos, nós estamos diante do Senhor dos Senhores. Deus não fez a tua vida e não fez a tua história, não pensou na tua família para que tudo acabasse ao nada. E às vezes é difícil da gente acreditar nisso, não é? Às vezes é difícil de acreditar, porque parece que tudo rema contra, tudo vai ao contrário. Tudo parece que de repente vira de ponta cabeça. Parece, mas como Deus me deu algo e tudo acabou, como um vento, sumiu. Deus tem os seus propósitos e os seus caminhos. Não pensa que Deus não faz as coisas sem ter um lugar para chegar. Deus tem os caminhos dele e esses caminhos é que nos salva. Esses são os caminhos que nos liberta. Esses são os caminhos que nos faz ficar mais fiéis na presença de Deus. Mas nós precisamos ser perseverantes. Precisamos ser pessoas de oração, pessoas que buscam a verdade, pessoas que não desistem, mesmo quando diz assim: era melhor que... Não é? Era melhor que fosse. Acabou. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão das coisas que Deus está dando na tua família, solidificando na tua vida. Não abra mão. Abraça a promessa de Deus. Abraça a certeza deste Deus que faz. Não deixa que a tristeza, não deixa que a dor, não deixa que a tortura, não deixa que os teus pensamentos te levem a rumo contrário. Esses sofrimentos têm sempre que te apontar a Deus, que vai salvar a tua casa, que vai salvar você, que vai salvar as pessoas que você ora. Só que nós queremos tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. A Vani precisou esperar 6 meses. Não deu 6 meses? Foi antes, né, Vani? 2 meses, mas precisava esperar 6 meses. Disse, nossa, 6 meses ainda. Disse, não, Deus vai fazer. Deus vai fazer.
E nós queremos as coisas muito rápido, com respostas rápido. Irmãos, Deus está fazendo. Essa é uma das coisas que eu mais aprendo dentro da comunidade. Que nada é no meu tempo. Nada é no meu tempo. Tudo é no tempo de Deus. Tudo é na hora de Deus. O que mais tenho falado este ano, dentro do meu coração, as minhas orações tão pequenas, na hora dos meus tormentos, das minhas lutas, aí eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio que o Senhor agirá. Eu creio que o Senhor vai transformar. Eu creio que o Senhor vai retirar. Eu creio que o Senhor vai modificar a vida dessa pessoa. Eu creio que tu vais... Porque tem coisas que a nossa palavra não chega e não faz. Mas Deus chega e Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Mas nós não podemos ficar com pessoas incrédulas, com dúvida. Pensou se eu tivesse entregado a minha vida para Deus e todo dia de manhã eu dissesse: ai, é ou não é? Fico ou não fico? Vou ou não vou? Irmãos, eu preciso ter essa certeza. Deus está cuidando de mim. Está cuidando de mim, está cuidando dos outros. Está cuidando de mim, está cuidando da minha família. Está cuidando de mim, está cuidando dos meus irmãos de comunidade. Está cuidando de mim, mas está cuidando dos meus amigos que vêm aqui. Está cuidando de mim, dos benfeitores. Está cuidando. Eu preciso ter essa certeza. Nós não podemos ficar com os pés nos dois barcos. Decida-se. Decida-se por Deus. Parece que quando a gente decide por Deus, a gente perde. Você ganha quando você decide por Deus. Você ganha, você não perde nada. Eu só ganho. Nós não perdemos nada. Por isso eu preciso ter essa atitude de me prostrar diante de Deus. Irmãos, tudo isso que eu estou dizendo é se prostrar na presença de Deus. Quando você ora, quando você está pegando o teu carro entre lágrimas e você está dizendo: eu não queria que isso tivesse acontecido, mas eu entrego no teu coração. É se prostrar na presença de Deus. Não pensa que a adoração é só diante de Jesus sacramentado. É claro que sim, mas adorar o Deus vivo que está dentro de você. É quando você não sabe a situação que você vai tomar e você entra no teu quarto, entra no banheiro, porque as mulheres gostam de entrar no banheiro para chorar, né? Entra no banheiro e chora, e lá e fica. Depois você sai com o olho tudo esbugalhado, tanto de chorar. Mas naquele chuveiro você diz: Senhor, é teu, é tua. Faz a obra acontecer. Isso é se prostrar na presença de Deus. Isso é reconhecer que não tem outro lugar para você se reclinar se não for nele. Não tem outro lugar para você ficar. Olha em torno da sua vida e pensa aí. Quem é que pode fazer isso por você? Ninguém. Ninguém. Quem é que pode te dar uma paz quando você está na tribulação? Ninguém, só Deus. Quem é que pode tirar você da cama quando você está totalmente ferido? Ninguém, só Deus. Quem pode de novo restabelecer o teu coração quando foi arrancado um pedaço, porque alguém da tua família está sofrendo, por causa de alguma situação? Quem é que pode fazer isso? Te dar um coração inteiro de novo? Só Deus, mais ninguém. Quem é que pode tampar as dores do passado, das coisas que se foram, das coisas que já não tem mais conserto? Só Deus. Quem pode trazer uma palavra de bênção onde foi uma palavra de maldição? Só Deus. E veja como que nós às vezes perdemos tempo e ficamos ainda murmurando, ficamos ainda patinando. É hora de abraçar o Deus vivo. É hora de louvar a Deus pelas inúmeras coisas que Ele tem feito, mesmo no teu sofrimento, mesmo nas tuas dores. Foi isso que nós fizemos semana passada, né? Com uma irmã que veio aqui, nós rezamos e disse: vamos louvar a Deus, porque você está aqui. Você está aqui. Então é preciso que nós tenhamos esta postura de prostração, de adoração constantemente na nossa vida. Porque você é católico.
católico, apostólico, romano, porque você adora um Deus vivo, porque você é batizado, porque você conhece o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque você conhece o Evangelho, porque você vem aqui, você vai nas missas todo domingo. Você deve adorar o Deus verdadeiro, que refaz todas as coisas. E foi tudo isso que aconteceu com o leproso, nessa prostração. Com certeza, naquele momento, penso eu, né? Que naquele momento o leproso disse: é agora. Ou é agora ou não é nunca mais, né? Não tem aquela situação que você diz assim, ou vai ou racha, né? Ou vai ou racha. Acho que o leproso olhou e falou: agora é a minha salvação. Aqui está a minha graça diante do meu impossível. Só Deus pode fazer. Qual é o teu impossível hoje? É nisso que Deus quer pôr a mão. É isso que Deus quer fazer. É nesse impossível, prostrado aos pés de Jesus. E Jesus com toda, e depois o leproso dizendo isso: Senhor, se queres podes me curar. Ah, mas a gente diz isso para Jesus? Ah, Senhor, se tu queres, tu podes me dar. Tão tranquilo assim. A gente diz: eu quero, não é? Descabelados. Eu quero a cura. Eu quero agora. Vocês são tantos santos, como César disse, né? Mas lá em Vinhedo, né, Simone? Lá em Vinhedo não é bem assim. Mas às vezes a gente já vai com imposições diante de Deus. A gente já vai dizendo o que quer. A gente já vai determinando para Deus. A gente já vai apontando para Deus. A gente vai dizendo para Deus: você não está vendo o meu sofrimento? Faz alguma coisa. Nós não precisamos fazer isso. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo a tua espera. Deus está vendo o teu esforço, a tua prontidão. Deus está vendo. E porque Ele está vendo, e porque você é fiel, e Ele é fiel, porque Ele fez uma aliança de amor com você, Ele vai realizar toda a obra. Toda a obra. Tudo aquilo que está escrito no céu ao teu favor vai acontecer. Deus vai fazer. Amém? Você precisa crer nisso. Eu, quando eu vou na casa da minha mãe de domingo, às vezes ela fala umas palavras de profecia. Ela profetiza na minha vida, né? Eu digo pra ela: fala mesmo, né? Fala, não é assim que eu falo. Aí eu abraço ela e digo: fala mesmo, porque é a palavra de Deus. A gente precisa crer nessas palavras de profecia. As mães que estão aqui têm a autoridade de Deus. De Deus. Profetiza na vida do teu filho. Profetiza na tua casa. Profetiza na vida do teu marido. Profetiza. Porque Deus vai fazer a obra acontecer. Ou a gente acredita nisso, irmão, a gente pode rasgar toda essa palavra aqui. Porque tudo isso aqui é mentira, então. Eu preciso acreditar nessa palavra que Deus diz. Então eu preciso ser dócil como esse leproso. Ai, eu fico pensando eu no lugar do leproso. Eu já ia pular, já ia... eu tô aqui, cura! Mesmo sem faltando os dedos, né? Eu ia fazer alguma coisa. Descabelada. Mas ele foi: Senhor, se tu queres, podes me curar. E é esta condição que move o coração de Deus. Quando eu não coloco em posição. Mas quando eu tenho... Porque quando eu digo assim: se tu queres, eu estou confiando, certo? Estou confiando. Quando o César diz alguma coisa aqui em casa, eu digo para ele assim: o senhor que sabe. Quando você diz assim, o que você quer dizer? Você decide, eu confio no que você vai dizer. Né? Então foi essa a postura do leproso. Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Ele não falou: cura-me agora. Se Jesus quer. E é assim que você tem que se colocar, nessa condição. Senhor, eu tô me sentindo assim, eu sou esse leproso. Mas se tu queres agora, tu podes me dar. Senão eu espero mais um pouco. Mas vai chegar. Entende? Não é que não vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Porque Deus é fiel naquilo que Ele promete. E depois Jesus, no Evangelho, diz assim: Jesus estendeu a mão, tocou e disse... Vou dizer de novo: a palavra do Senhor se atualiza na nossa vida. E esse Evangelho acontece
hoje, aqui, agora, no meu coração e no teu coração. Jesus para diante de você e estende a mão e toca em você. Ele para. Ele estende a mão. E ele realiza essa graça. Ele toca. Estende e toca. Você tem que sair daqui com essa palavra hoje frisada na tua mente, gravada. Ele estende a mão e toca em mim, nas minhas lepras, nas minhas dores, no meu impossível, em mim. Isso significa que o grito do leproso não foi em vão. Isso significa que a tua dor e que a tua luta não é em vão. Tem uma resposta, e a resposta de Jesus primeiro é essa. Ele para diante de você. Ele estende a mão, ele olha para você. Porque não adianta eu estender a mão para Márcia e dizer: aí Márcia, não, eu tenho que olhar para ela. E é isso que Jesus faz. Ele olha, ele estende, ela pega, a gente pega. Como aquele que diz assim: calma, tá chegando, vai chegar. Como aquele que diz assim: tá tudo certo, mesmo parecendo tudo errado. A gente precisa entender essas coisas. Deus não sabe fazer outra coisa a não ser nos pegar nos braços. Quando os pais aqui, quando as crianças eram pequenos, até hoje, né, se precisar dos grandes, mas quando as crianças vinham toda ranhenta, toda suja, toda melecada de chocolate, toda melecada de pirulito, pai e mãe ficam: ih, não quero pegar, vai pra lá não. Não diz: vamos lá, moleque, vamos tirar essa ranheira toda, vamos lavar esse rosto. Porque o pai e a mãe não se preocupa. É a mesma, é meu, é sangue do meu sangue, é meu. Não tem nojo nas impurezas. Quando tem que trocar fralda, ele fica: ai, não dá. Pessoa que fica assim não pode ter filho, né? Ai, não dá. Ai, cocôzinho aqui, não dá. Tem que tirar, tem que fazer. E é a mesma coisa Deus na nossa presença. É a mesma coisa que Deus Pai faz, é a mesma coisa que Jesus faz. A pedido do Pai, é claro. Para na nossa presença, e não importa de como eu e você estamos, se estamos ranhentos, se estamos todos melecados, não importa, Ele para e diz: eu quero tocar assim. Eu quero você por inteiro assim. Eu quero você com essas dores deste jeito que você está. Não fique esperando para encontrar com Deus. Aí eu preciso dar um jeitinho. É desse jeito que Deus quer. Sem falsidade, sem mentira, sem hipocrisia. É assim. Quantas vezes eu digo para Jesus: ai, Senhor, eu sou tão... dá um jeito. Dá um jeito. Sou tão medrosa às vezes, tão insegura às vezes, que eu digo: Senhor, socorre-me. Aí eu toda melecada, Ele vai lá, pega na minha mão. O mesmo processo. Irmãos, essa deve ser a nossa maior alegria. Essa é a nossa maior certeza. Esse deve vibrar no nosso coração isso, de um Deus que para aí na minha frente e que estende as mãos e diz: eu quero ser curado. Ser curado. Um Deus que profere. Um Deus que diz isso hoje. Um Jesus que fala de novo isso. Um Jesus que traz essa verdade imensa. Sandra, eu quero ser curada. E proferir no nome de cada um, o nosso nome que está na boca de Deus. Que alegria, irmãos, que alegria saber que nós não estamos só. E que mesmo com as nossas lepras faltando parte, muitas vezes, Deus faz. Deus restitui, Deus dá por inteiro. Deus levanta. Não é assim?
E é nesse sentido que nós temos que ficar hoje, com essa palavra: eu quero ser curado. Também assumir isso. Porque aqui não fala, mas a hora que Jesus disse isso para o leproso, o que vocês acham que o leproso fez? Se fosse eu, ia agarrar no pescoço de Jesus, ia beijar ele e dizer: ai, que bom que o Senhor me curou. Aqui não diz isso, né? Mas o que é que você faria? Não é a mesma coisa? Você não ia fazer uma festa. E eu quero dizer para você: já começa a fazer a festa no teu coração. Porque Jesus profere isso no teu coração, na nossa vida, na minha vida, na vida de você que nos acompanha. Ser curado. E esse deve ser o nosso maior louvor. E depois, continuando ao Evangelho, diz: no mesmo instante a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: vê que não digas a ninguém, vai porém mostrar-te ao sacerdote, oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Por que Jesus diz isso? Porque como os leprosos ficavam afastados, eles tinham que se apresentar então ao sacerdote, para que o sacerdote fosse atestado a cura dele, né? Para que ele pudesse então voltar de novo ao convívio dos demais na sociedade, enfim. Só por esse motivo que finaliza esse evangelho assim. Mas é preciso que nós fiquemos hoje com essa palavra. A primeira leitura hoje, para quem leu, fala de Abraão e de Sara. Sara era uma mulher estéril, não podia ter filho, que também era tido como uma desgraça, né? Na vida, naquela época muito mais, hoje nem tanto, mas naquela época era visto como uma desgraça. Só que Deus fez uma aliança com Abraão. Deus deu o filho da promessa, Isaac. E Abraão tinha 100 anos. Pensa quantos anos que esse homem não esperou o filho da promessa. Sara tinha 90 anos, diz a palavra. 90 anos esperando. Pensa vocês, o que é esperar 90 anos uma ação de Deus? Mas ela chegou? Chegou? Chegou. Chegou Isaac. A alegria. Chegou a manifestação de Deus. Chegou aquilo que esperava. Com certeza, diz isso na palavra ainda, que Abraão disse assim: mas como que isso vai acontecer? Imagina, pode uma mulher de 90 anos ter filho? Porque para Deus nada é impossível. Guarda isso no teu coração. É impossível para mim, é impossível para você, que somos limitados. Mas é possível para Deus. Para Deus tudo é possível. Quando Jesus foi lá ressuscitar Lázaro, que encontrava com as irmãs de Lázaro, disse: se tu creres, verás a glória de Deus. É preciso crer. É preciso esperar. É preciso ter esta certeza de que Deus está fazendo isso, que Deus está realizando, que Deus está proferindo, que Deus está preparando, que tudo já está pronto e que as coisas vão acontecer. Hoje, aqui na comunidade, a gente sempre tira um bem de todas as coisas, de todas mesmo. Então, na hora do almoço, a Nayara diz assim: eu vou lavar esse salão. O que você acha? Diga: não sei, você que sabe. Mas no meu coração eu digo: é a palavra de Deus que atualiza na nossa vida. Porque quando se lava um salão, precisa tirar tudo para fora, precisa erguer tudo. Só se lava uma coisa que está suja. E quando ela disse isso, e no meu coração eu louvei a Deus, eu disse: Senhor, faz essa limpeza mesmo. Faz essa limpeza começar de nós, para aqueles que virão no dia de hoje. Que seja essa purificação desta água limpa, desta água que bate no que está sujo, que bate naqueles cantos das paredes, aqueles cantos mais profundos da nossa história, que só a água de Deus pode chegar, que só a água de Deus pode atingir, para trazer uma vida nova, para trazer um recomeço. Amém? Você quer essa água viva? Sim.
Pensa aí um pouquinho, quais são as suas lepras? Quais são as dores do teu coração hoje? Qual é o teu impossível? É tudo isso que Deus quer. É essa dor que Deus quer sarar. É esse impossível que Deus quer pôr a mão. Que alegria quando a gente vê que tudo estava morto e de repente tudo volta a ter vida, né? Que alegria. Aqui na comunidade, graças a Deus, a gente vibra por aquilo que Deus faz na vida de vocês. Porque cada pessoa que vem fazer oração e depois vem dizer, deu certo. A comunidade vibra, a gente vibra. Porque sabe que é Deus fazendo. Sabe que Deus está agindo. Amém. Isaac vai chegar. O filho da promessa vai chegar. A graça que você precisa vai acontecer. É preciso você crer nisso.